Olá, querido amigo, querida amiga, mais uma vez nos encontramos prontos para meditar na Palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Obrigado mais uma vez por sua estimada audiência e também por sua tão apreciada colaboração. Quando você compartilha esse vídeo, continue. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, Lição Fácil Oficial. E ative as notificações para que você seja avisado, tá bom? Das novidades do canal. Inquietos em um deserto. Bom, os israelitas saíram da sua escravidão. Deus ouviu o seu clamor profundo de liberdade e os libertou. Os levou para o deserto, abriu o mar vermelho perante eles e destruiu todos os seus inimigos. O povo agora estava livre naquele deserto, em uma viagem que findaria em uma terra que emanava leite e mel, que é a terra de Canaã. No entanto, diz a Bíblia que aquele povo inquieto e rebelde murmuraram contra o Senhor. Eles se lembraram daquela boa vida que tinha, entre aspas, né? Boa vida em relação aos alimentos que eles tinham. Tinham ali uma certa variedade no Egito e não havia a mesma variedade no deserto, obviamente. No deserto não se planta, não se colhe. Deus havia sustentado aquele povo com um pão especial chamado de maná. Ele descia direto de Deus, direto do céu para o povo. É também conhecido, como os Salmos diz, o pão dos anjos. Mas eles se fartaram, enjoaram do pão de Deus, reclamaram do pão de Deus e se lembraram das grandes diversidades de alimentos que haviam ali no Egito. Escute o que diz Números, capítulo 11, versículo 4 a 6. Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito. Que saudades dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Que coisa terrível, você não acha? Que ingratidão. Você sabe que eles desejavam voltar para o Egito. Aqui a lição traz até uma frase bonita que diz assim, ó, eles devem ter sofrido de memória seletiva severa ao se lembrarem da comida, mas se esqueceram da terrível condição de escravidão. Que coisa, né? Que coisa terrível. Bom, Ellen White, quando comenta esse fato, ela diz que havia entre o povo israelita egípcios convertidos que partiram do Egito junto com o povo de Deus para o deserto. E esses, junto com os israelitas, esses aí, incendiaram o povo com essa murmuração. Mas o fato é que eles estavam demonstrando uma terrível ingratidão para com Deus e para com seus feitos. Essa situação afetou, inclusive, negativamente o próprio líder, Moisés. Moisés viu-se impactado com esse tipo de coisa que era tão degradante, tão triste, que rebaixava o povo de tal maneira. Escute as palavras dele, lá em Números 11, versículo 11, que nos diz assim, ó, por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Ah, meu amigo, minha amiga, não era fácil. Não foi fácil para Moisés. Não é à toa que Moisés foi declarado como o homem mais manso da terra. Não deveria ter sido fácil e não foi fácil para ele. Era uma carga difícil demais de se aguentar a fim de levar sozinho. Deus haveria de resolver esse problema dessa carga pesada sobre os ombros de Moisés. Deus haveria de dividir essa carga com outra liderança. Mas mais para frente iremos ver. Mas o fato é que isso impactou negativamente o servo de Deus. Qual foi a resposta de Deus? Diz a Bíblia
que Deus ouviu a necessidade do povo, ouviu as suas orações, o seu desejo. Porque Deus é assim, Deus não é indiferente às nossas orações, às nossas necessidades. Diz a Bíblia que Deus então manda uma grande quantidade, milhares e milhares de cordonizes, e eles puderam saciar o desejo de comer carne a fartar-se. Mas você sabe como é que são as coisas, né? Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que nutre o nosso corpo para deixá-lo forte e saudável. Mas o povo estava buscando. Então, Deus ouviu o desejo e a oração do povo e mandou as cordonizes. Diz a Bíblia que eles comeram até sair pelos narizes. E, meu amigo, quando você faz isso, a consequência na saúde será tão certa como 2 mais 2 são 4. Tudo que você use de maneira exagerada, você há de sofrer consequências negativas. E o primeiro impacto é justamente na saúde. Diz a Bíblia que houve uma grande praga naquela situação, naquele povo, e alguns sucumbiram e morreram porque comeram tanta carne, mas tanta carne. É assim. Infelizmente, o povo, quando eles desconfiaram de Deus, quando eles demonstraram ingratidão, quando eles murmuravam, eles estavam abandonando exatamente a única fonte da sua alegria e prosperidade, não somente física, mas também espiritual. Deus havia demonstrado para Moisés o quão o tamanho do seu desejo, melhor dizendo, o tamanho do seu desejo de fazer aquele povo feliz. Demonstrou isso de maneira clara e inequívoca através dos sinais, libertando-os do Egito, passando-os por meio do Mar Vermelho, sepultando nas águas do Mar Vermelho os seus inimigos, levando-os até Canaã. Mas aquele povo agora demonstra ingratidão e murmuram contra Deus. O desejo real deles não era o comer carne em si, esse não era o desejo. Meu amigo, minha amiga, o desejo daqueles homens era voltar para uma vida que eles estavam acostumados, a vida de pecado, a vida de escravidão. Parece que às vezes quando Deus nos chama para um relacionamento de aliança conosco, e nós temos que deixar certos prazeres que o mundo nos oferece, às vezes olhamos para o que Deus nos oferece em comparação daquilo que nós deixamos, achamos que estamos em desvantagem. Somente uma mente que está contaminada com as coisas desse mundo poderia chegar a tal conclusão. Quando Deus te pede para que você se abstenha de qualquer coisa, seja prazer na área da alimentação, na área dos relacionamentos, Ele o faz porque Ele sabe o que é melhor para você em termos de felicidade, segurança e prosperidade, tanto física como espiritual. Seria muito bom se nós confiássemos em Deus, se nós deixássemos nas suas mãos a nossa vida para que Ele conduzisse da maneira como Ele gostaria de conduzir. Mas Deus ele não invade a liberdade, Ele não força a obediência e até mesmo responde uma oração que às vezes não seria bom para nós, como fez com o povo. O povo murmurou e Deus respondeu a sua oração mandando aquelas milhares e milhares de cordonizes. Ele usou mal a bênção que Deus havia dado para eles e, como consequência, caíram e tombaram mortos no deserto por conta da praga. Meu amigo e minha amiga, a mensagem de Deus para nós nesse dia é: seja fiel a Deus. Acredite que aquilo que Ele pede para você fazer, seja uma abstinência, seja uma missão, o final redundará em paz em seu coração, redundará em segurança e prosperidade. Desconfiar de Deus e demonstrar ingratidão não poderia ser algo pior para o coração de Deus, porque Ele sente essa ingratidão. Nós vemos vários exemplos na Bíblia onde Jesus
demonstrou esse sentimento. Um deles foi aqueles 10 leprosos, lembra? Ele curou os 10, somente um voltou, e ele, demonstrando aí o sentimento negativo no coração de ver somente um que havia voltado, declarou: não foram 10 curados? Porque só voltou um, e esse um é estrangeiro, inclusive. Seja grato a Deus por tudo que Deus fez na sua vida. Está passando algum problema hoje? Tem alguma dificuldade? É possível que sim. Mas olha, acredite que o mesmo Deus que te livrou no passado é o Deus que te livrará no presente. Só acredite, não murmure contra Deus, não murmure contra os seus líderes. Seja fiel, abaixe a cabeça e aceite a soberania de Deus na sua vida. Talvez você não vá entender hoje. Mais tarde, quando todo esse problema for resolvido, o seu joelho se dobrará voluntariamente perante Jesus e o agradecerá pessoalmente, porque a sabedoria de Deus é muito grande para que ele possa errar, e o seu amor é infinito para que ele possa te abandonar. Ore comigo nesse instante. Pai querido que estás nos céus, entrego esse teu filho e essa tua filha nas tuas mãos. Esteja ele vivendo ou não um problema, que a tua paz reine no seu coração e que todos nós tenhamos a certeza da sua companhia diária. Em nome de Jesus. Amém. Querido e querida amiga, Deus te abençoe e aproveite bem o seu domingo na presença de Jesus.